nós vamos ter uma live que vocês devem ter visto, que vão ter duas pessoas com o mesmo sobrenome, e aí vocês devem ter se perguntado se essas duas pessoas são parentes ou não, de fato são mãe e filha. Elas, inclusive, estão lá, em Piracicaba também, de onde a Joana acabou de fazer a meditação, e elas vão abordar um tema que está relacionado ao mês de janeiro, que é um mês em que se fazem muitos eventos sobre saúde mental, né? Eu mesmo amanhã e sexta vou participar de um grande evento sobre esse tema de saúde mental. E nessa live jovem aqui, a gente particularmente vai abordar a questão da conexão da nutrição com a saúde mental, né? E aí, para isso, a gente tem aqui com a gente a Luciana e a Beatriz Friso, mãe e filha. A Luciana é terapeuta ayurvédica, especializada na área de alimentação, de nutrição curativa, e ela conecta sempre os conhecimentos da ciência milenar ayurvédica, originária da Índia, com o conhecimento espiritual da meditação Raja Yoga, também originário da Índia, né? E a Beatriz Friso, que é uma jovem de 17 anos, ela fez a formação dela, né, até o ensino médio, usando uma metodologia diferente, que é a pedagogia Waldorf, e vocês vão ver, né, na fala dela como isso realmente faz uma diferença, né? Ela é uma jovem como aqueles que buscam pela espiritualidade, que está lá tentando usar todos os seus aprendizados, né, para superar os seus desafios, para passar no Enem, né? Particularmente, usa a alimentação não violenta, né, e a atividade física como métodos para fortalecer o seu equilíbrio mental e o seu equilíbrio físico, né? Como essa live vai falar sobre nutrição, então vocês estão vendo esse cenário em que eu estou aqui, né? Na realidade, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu coloquei uma imagem de fundo aqui do refeitório, do prédio que inclui o refeitório e a cozinha principal, de uma das sedes da Brahma Kumaris, né? Então, nessa cozinha e nesse refeitório são preparadas milhares de alimentações vegetarianas para todas as pessoas que vão até a sede da Brahma Kumaris, né? Mas eu estou, de fato, aqui no Rio, só estou usando essa imagem aqui para ilustrar, né? Então, a gente começa a nossa live, né, perguntando a Luciana, pedindo para a Luciana, que dentro da sua especialidade da terapia ayurvédica, né, para que ela fale um pouco melhor para nós sobre o que seja a terapia, a medicina ayurvédica, qual a diferença da medicina ayurvédica para a medicina ocidental convencional, né? De modo que a gente possa começar a explorar o nosso tema sobre a conexão da nutrição com a saúde mental. Então, Luciana, bem-vinda. Luciana, muito Obrigada, bem-vinda, Augusto. Beatriz. Será um prazer tê-las conosco aqui hoje.
Obrigada. Gostaria primeiro de falar boa noite a todos e parabéns a todos por estarem aqui para aprender um pouquinho mais, né, sobre a Ayurveda e também sobre saúde mental, que na verdade está tudo interligado. Eu estudo nessa escola já há 15 anos e comecei meus estudos na Ayurveda há 5 anos. Então, assim, desde então, eu venho tentando, né, colocar devagarzinho toda a orientação e essa prática na minha vida, no meu cotidiano, porque é uma transformação muito grande. E se a gente tem muita pressa, a gente acaba ficando ansioso. Aí já perde toda a saúde. Então, começando aqui, né, com essa pergunta, o que é Ayurveda? A Ayurveda, ela é uma medicina, né, uma prática de medicina científica ancestral. Ela já é muito antiga, conhecida como a medicina mais antiga que temos conhecimento nas escrituras. E o significado de Ayurveda, né, que é uma palavra em sânscrito, é que Ayu significa vida e Veda significa conhecimento. Então, seria, traduzindo aí, o conhecimento da vida. A diferença, né, que entre essa medicina tradicional que nós temos hoje, essa tradicional ocidental e a Ayurveda, tem algumas que são mais relevantes. A primeira que eu levo muito em consideração é que essa medicina antiga milenar, ela é permanente, desde que ela foi escrita, ela foi criada, ela nunca mudou até hoje, ela continua sendo a mesma. Todas as práticas, todos os diagnósticos, tudo é a mesma coisa, não mudou nada. E já a nossa medicina tradicional ocidental, ela é assim, uma hora ela muda, uma hora uma coisa é boa, outra hora fazem pesquisas e já não é mais. Exemplo, uma hora o ovo era bom, agora o ovo é o vilão, depois volta, o ovo já é bom de novo. Então a gente fica meio perdido. Será que é bom? Será que não é? Outra coisa bem significativa dessa diferença é que a medicina Ayurveda, ela trabalha com a prevenção da doença e a cura. O foco dela é a prevenção, o bem-estar, a saúde e a cura, né, das doenças. Já a medicina ocidental trata-se com remédios alopáticos que remedeia a doença. Ela, na verdade, ela não cura a doença. Geralmente até acontece uma iatrogenia, né? Se você for ler a bula dos remédios, tem gente que acaba nem tomando os remédios que pode causar os famosos efeitos colaterais. E também tem uma outra questão. A medicina Ayurveda, ela vê o indivíduo como um ser totalmente interligado, né? A mente está interligada com o corpo inteiro. Então, o indivíduo, quando ele está com o pé doendo, é olhado desde a mente, como está a mente desse indivíduo, como que está a condição de saúde desse indivíduo. Já a medicina tradicional, ela trata como se o indivíduo fosse o pé e não um organismo ao todo. Então, essas são 3 diferenças básicas de uma medicina com a outra. Legal, bacana, Luciano. Muito boa explicação. Eu mesmo, sempre que eu viajo para a Índia, eu compro sempre
meus remédios ayurvédicos, suplementos ayurvédicos, sempre que eu encontro ayurvédico, eu aproveito para trazer para o Brasil. E uma parte do corpo muito importante, né, pelo que a gente sabe na medicina ayurvédica, é o intestino, né? Qual é a importância do intestino na medicina ayurvédica? Bom, eu vou ilustrar aqui um pouquinho sobre algo na Ayurveda que é muito importante, que significa, que se chama Agni, tá? Eu vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. O Agni, o que significa? É o fogo digestivo. O fogo digestivo é a capacidade que nós temos de digerir o alimento, transformar o alimento em combustível e nutrientes para nossas células. E o intestino, ele faz parte desse sistema digestivo, desse fogo digestivo. E o intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Já estão dizendo que é considerado o primeiro cérebro. Por quê? Porque no intestino estão armazenados muitos neurônios. E também nele é fabricado mais de 30 neurotransmissores. Então, se a saúde do seu intestino estiver bem, você vai ter um bem-estar. Você vai estar com bem-estar mental. Então, a Ayurveda, ela trabalha muito nessa questão do intestino, com limpezas intestinais, porque ali fica acumulado memórias de dor. Então, é possível limpar memórias de dor e tranquilizar essa mente e remover alguns traumas das pessoas, dos indivíduos. Legal, bacana. Tem duas perguntas para fazer para você também. Uma que eu próprio trouxe, né? E outra que a Ana Maria colocou aí no chat, né? Ela pediu só para você esclarecer um pouquinho melhor sobre a sua formação como terapeuta ayurvédica, né? E aí eu vou pedir também para você falar um pouquinho sobre a conexão que você vê entre a medicina ayurvédica e o Raja Yoga que a gente pratica aqui na Brahma Kumaris. Tá. A minha formação em Ayurveda, na verdade, eu fiz um curso de terapia Ayurveda, né? Eu não sou uma médica, nem um Vaidya, né, que é chamado na Índia. Então, eu obtive minha formação com o Dr. Ruge. Ele é um dos precursores aqui no Brasil. E a conexão entre a Ayurveda e a meditação Raja Yoga é esse olhar parecido, né, similar, que eles têm em relação à alma, né? Que tudo começa na mente, todas as doenças começam na mente, que nós somos, em essência, a alma, o espírito, a energia, que dá vida a esse corpo, e que esse corpo é feito dos 5 elementos. Essa é a conexão. E tem uma outra coisa também muito interessante, que é muito similar, né? Que são as disciplinas. A Ayurveda, ela segue as rotinas do dia. Então, acordar com o nascer do sol e dormir, entre aspas, com as galinhas. Ter uma boa alimentação, viver com simplicidade e harmonia e manter uma boa vibração. Então, assim, fazer exercícios físicos. Então, são certas disciplinas que nós temos que ter no nosso dia a dia para que a gente possa promover saúde mental, espiritual, emocional e física.
Bacana, muito legal. Você fala em dormir com as galinhas, né? Eu me lembro direitinho do nosso centro de retiros Serra Negra, né, que às 4 da manhã o galo canta. E até me lembro daquela música do Paulinho da Viola, né? O galo cantou às 4 da manhã. Exatamente. Aí é realmente uma prática muito saudável, né? Dormir cedo, acordar cedo, realmente faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida, E né? já, e já de manhã, praticar a meditação, né, Augusto? Sim, sim, com certeza. É o melhor horário que tem para meditar, né? Antes das atividades à sua volta entrarem naquele turbilhão e, e da sua própria mente também entrar no turbilhão das milhares de tarefas que você tem no dia, né? Preparar o ser para aquilo que a gente vai enfrentar no dia a dia, né? Bacana. Isso aí, muito bom. Então vamos entrar um pouquinho agora na questão da alimentação, né? E a Beatriz certamente também tem muito a contribuir sobre esse tema também, né? Primeiro eu vou pedir para a Luciana falar um pouquinho sobre a qualidade das energias dos alimentos e a classificação que existe das energias dos alimentos na medicina ayurvédica. E aí depois a Beatriz vai falar um pouco para a gente também sobre a prática dela de alimentação saudável e como isso a ajuda a trazer equilíbrio. Ok. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho em teoria, para vocês entenderem como que os alimentos afetam a nossa mente, o nosso estado mental. Então, aqui eu usei uma palavra aqui, o que são gunas, né? Os gunas, eles são uma força, é considerado a qualidade da força, a energia que é sutil na nossa mente, tá? Essa energia, ela não está localizada só na nossa mente, ela está em todos os lugares, em toda a matéria, essas forças estão atuando. Então, nós temos aqui o guna sattva. O que significa essa energia? É a energia da paz, da saúde e da leveza. Então, quando a nossa mente ela está num estado de sattva, significa que nós temos a probabilidade, a propensão do indivíduo ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, baseado nas virtudes, né? É uma mente harmoniosa. A energia Raja significa uma energia em movimento. É quando a nossa mente ela está sendo afetada por uma energia de paixões. Então, assim, é uma hiperatividade, é quando essa mente está muito estimulada. E a energia Tamas, que é a pior energia, né, que tem, quando a nossa mente ela está sendo guiada pela letargia, pela depressão, pela tristeza. O indivíduo ele está num estado sem propósito na vida, desanimado. Então, esses são os 3 gunas, as 3 forças que estão atuando na nossa mente. Todos nós, né, estamos sendo, temos nessas 3 forças dentro da nossa mente, e nós podemos, através da alimentação, né, nutrir essas 3 energias. Isso vai depender da nossa escolha através dos alimentos. E uma outra coisa muito importante, não é só a alimentação que nutre a nossa mente.
são todos os sentidos físicos. Então, tudo que nós vemos tem essas 3 energias. Se eu vejo, por exemplo, um filme de terror, um filme de guerra, isso daí vai mexer com a nossa mente. A mente pode ficar muito agitada ou muito triste. Tudo que nós cheiramos, né, pelo nosso olfato, a nossa mente vai ser ativada. Tudo que nós ouvimos, dando um exemplo agora mesmo da meditação, quando a gente medita, a gente coloca musiquinha relaxante, porque isso vai trazer esse estado de paz, de leveza, para que a gente possa meditar. É difícil meditar ouvindo, né, um rock and roll, por exemplo. Então, essas escolhas que nós fazemos, né, minuto a minuto, no nosso dia a dia, isso vai vai ajudar a gente trazer um equilíbrio mental. É lógico, né, que existem casos de patologias já instaladas, mas isso eu estou dizendo num caso que a gente está se sentindo um pouquinho ansioso, que a gente não tem uma patologia ainda. Então, através das escolhas, através dos sentidos físicos, nós podemos promover a nossa saúde mental. Pode mais. Pode falar, Esther. Bom, agora vamos passar para os alimentos, então, sátvicos, que são aqueles alimentos que trazem à nossa mente, proporcionam à nossa mente paz, harmonia, que estão ligados com as virtudes. Então, são os grãos, os cereais, as sementes e oleaginosas, vegetais, hortaliças, legumes e frutas. Ou seja, tudo o mais natural possível. Quanto mais natural, sem agrotóxico, esses alimentos, eles vão proporcionar paz mental em nossa mente. E também vão trabalhar no quesito da prevenção de uma doença. Então, esses alimentos sátvicos, eles funcionam para nós, não só para a nossa mente, mas para o nosso corpo, para as nossas emoções, para o nosso espírito, o nosso remédio. Esse é um remédio que não dá para comprar na farmácia. Pode passar, Augusto. Sim, dizia o filósofo grego, né? Faça do alimento seu remédio, né? Isso é um ditado que tem muito na Ayurveda, que quando a gente vai comer, a gente fala assim, que esse alimento seja meu único remédio e que meu único remédio seja meu alimento. Só antes de passar para o próximo slide, acho que vale um esclarecimento, que talvez nem todos saibam, que oleaginosas são as castanhas, as nozes, né? Só para ninguém ficar com dúvida. As castanhas do Pará, Castanha de caju, nozes, pistache, por aí vai. Vamos lá. Bom, os alimentos rajásicos são aqueles, então, que promovem muito movimento. Então, são eles, então, o café, chá preto, ervas fortes, especiarias, peixes, ovos, doces, o sal, comida muito quente ou comida muito fria. O que está querendo dizer aqui não é que o sal por si vai tornar essa mente agitada. Isso aqui é o excesso. Então, existe uma grande diferença, né, entre o remédio e o veneno. Então, assim, doces, que tipo de doce? Existe o doce das frutas. Então, esse doce em específico são os açúcares, né? Açúcares industrializados, açúcar refinado, açúcar cristal, até sim o açúcar demerara. Então, assim, quando nós queremos promover saúde e não ter uma agitação, então é indicado realmente remover esse açúcar, tá?
Não que a pessoa não possa, né, comer alimentos rajásicos, sim, todos nós comemos, faz parte do nosso cotidiano, mas deve haver um equilíbrio e nós temos que nos conhecer, né, conhecer o nosso corpo, ter esse autoconhecimento para dizer assim, não, hoje eu estou muito ansiosa, aí eu não vou tomar café, eu tô hiperativa, minha mente está muito tagarela, eu vou evitar o chá preto. Não vamos tomar um café antes de dormir, porque esse sono ele vai perder a qualidade. O sono é muito importante, né, pela Ayurveda e todas as pesquisas já estão falando que o sono é uma parte muito importante da nossa rotina que deve ser respeitada. Então, esse daqui quer dizer, esses alimentos rajásicos, os excessos, ervas muito fortes, como pimentas, alimentos muito amargos, né? Muito açúcar, muito sal, comida gelada, muito fria ou muito quente. Então, isso vai fazer com que nossa mente seja estimulada. Então, ela vai ser uma mente tagarela, ansiosa, e isso pode trazer uma hiperatividade mesmo e causar transtornos mentais. Luciano, tem uma pergunta aqui da Miriam, que diz que faz kombucha com chamate, seria chá preto, não? Então, ela pergunta se isso não seria recomendado. E a Aparecida também está perguntando sobre o chá verde e o chamate. Ó, o chá mate, ele é um chá estimulante por si só. Então, eu particularmente recomendo, né, para mim, por exemplo, eu não gosto de tomar chás estimulantes. Eu prefiro chás que me tragam relaxamento mental. Então, e isso todos os dias, assim, isso vai se tornando um vício. Então, assim, de vez em quando ela tomar esse kombucha com chamate, tudo bem. Mas todo dia isso vai fazendo com que nosso corpo vá aprendendo um vício. Então, esse é o conhecimento que eu tenho, né, para passar para vocês. E o chá verde é a mesma coisa. É um chá, né, que também é um chá estimulante, né, que ele ajuda aí é um chá diurético. Então, aquela mesma questão. Vamos trazer, né, se isso está fazendo bem mesmo para mim, olhar, ver se não está me causando mal. Então, tudo precisa ser olhado, porque pela Ayurveda também tem essa questão. Tudo que faz bem para mim, talvez não faça bem para você, Augusto. Tudo que faz bem para Augusto, talvez não faça bem para Beatriz. Então, o indivíduo, ele é olhado, né, como único. Então, tem que ser bem equilibrado esse olhar para ver se isso está trazendo benefício para a pessoa. E esses são, então, os elementos tamásicos, né, que são os piores alimentos para a nossa mente. Esses alimentos, eles não nutrem nem a nossa mente, né, e nem o nosso corpo. Então, eles vão falar assim, o que eles causam na nossa mente e no nosso corpo? Eles geram toxinas, né, os famosos lixos. O nosso corpo vai acumular toxina e como a nossa mente está interligada com o nosso corpo e nosso corpo interligado com a nossa mente, tudo pode se tornar tóxico. Então, são os alimentos industrializados, processados, a carne, a fritura, o álcool, não está aqui, mas o cigarro, a cebola, o alho, alimentos fermentados, frutas e vegetais pouco maduros e os cogumelos. E também são alimentos, né, que se vocês forem analisar os alimentos rajásicos e tamásicos,
eles têm uma tendência a viciar a nossa mente. Isso nós devemos tomar muito cuidado. Se eu não fiquei surpreso com cogumelos. Problema dos cogumelos. Pois é, os cogumelos, eles são considerados tamásicos. É um alimento, eu particularmente gosto bastante, como de vez em quando, mas aquela questão, não pode se comer muito cogumelo, porque como o cogumelo, ele é fabricado, vamos falar, ele é produzido num ambiente escuro, né? Você sabe que ele é produzido em um ambiente escuro. Então, a gente traz essa conexão com a nossa mente. A nossa mente, ela também tem uma tendência a ficar fechada e ficar escurecida por conta dessa energia do cogumelo. Interessante. Coisa bem nova para mim. Bacana, agora a gente quer ouvir um pouco a Beatriz também, né? Então, gente, minha mãe aqui tá falando, quais alimentos são bons para a mente, quais alimentos não são bons, tem que praticar atividade física, não sei o que lá. E na teoria, super ok, né? Ficar ouvindo aqui também tá facilzinho. Mas aí na hora de colocar em prática esses novos hábitos, né, para clarear nossa mente e melhorar nossa saúde física, a gente sabe que às vezes acaba sendo um pouco difícil, né? Então, coloque aí no chat se vocês também têm dificuldade, assim, em começar esses novos hábitos. Se no começo do ano, assim, por exemplo, agora a gente acabou de começar o ano, né? Faz aquela lista cheia de coisa. Em 2023 quero começar a fazer tal coisa, quero mudar meus hábitos alimentares, e depois de umas 2 semanas, acaba desistindo, não consegue manter. Acontece isso com vocês? Coloquem aí no chat. Aproveitando, O pessoal tá tímida agora. aproveitando que essa é uma live de janeiro, né? De ano novo, então é muito válido pensar sobre metas que a Sim. gente possa tornar viáveis para melhorar a nossa saúde. O pessoal tá falando aqui que tem dificuldade, gente. Então, é exatamente isso que eu vou tentar aqui ajudar vocês agora, em como colocar tudo isso aí em prática. Então, pode voltar lá no slide, Augusto. Vou começar aqui com esse mito da caverna, do Platão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um mito bem famoso. Então, vamos começar aqui com uma prática. Se vocês quiserem, podem fechar os olhos para conseguir imaginar melhor, que eu vou descrever aqui uma situação para vocês. Então, vocês estão aí numa caverna, presos numa caverna. Tá muito escuro nessa caverna, tem algumas pessoas junto com vocês e vocês não conseguem ver nada. A única coisa que vocês conseguem ver são sombras que estão sendo projetadas na parede da caverna por conta de um fogo que está dentro da caverna. Além disso, os seus braços e as suas pernas estão acorrentados. Então, assim, vocês estão num ambiente escuro, provavelmente gelado, assim. Vocês só conseguem ver sombras das coisas que estão fora da caverna. Vocês não conseguem ver nada que é de verdade. E vocês estão presos. Tem um dia que você consegue se desprender dessas correntes e você começa a ir em direção à saída da caverna. E para sair dessa caverna não é uma linha reta fácil. É um caminho muito pedregoso, assim, íngreme, muito cansativo. Você sobe e parece que não chega no final da caverna, você fica cansado, até que quando você chega na saída da caverna, vem uma luz muito forte por conta do sol, você nunca viu o sol na sua vida, vem uma luz muito forte no seu rosto e a sua visão ficou ofuscada, seus olhos doem, e aos poucos você começa a se acostumar com aquela luz. Quando você começa a acostumar com a luz do sol, você começa a ver à sua volta as pessoas, as árvores, os pássaros no céu, aquele céu azul, aquele dia ensolarado. Você começa a se acostumar com aquilo e começa a ver o quanto você tinha perdido em ficar dentro da caverna. Quando você estava dentro da caverna, você sentia que aquilo lá estava bom para você. Você tinha lá o seu cotidiano, vivia com as pessoas ao seu redor, estava tudo bem.
quando você saiu da caverna, não foi fácil, foi muito difícil sair da caverna, e no começo você sentiu que era a pior coisa da sua vida. Mas quando você foi se acostumando com isso, você começou a se sentir muito mais livre, se sentir muito melhor. Então, quando a gente vai começar novos hábitos, é assim mesmo. No começo é muito difícil você conseguir encaixar aquilo na sua rotina e fazer ser algo prazeroso. Mas depois que você encaixa isso no seu cotidiano, você vê que é uma realidade que você cria para você que se torna muito melhor que a sua realidade anterior. Isso faz sentido para vocês? Tem no chat aqui. Sim, o pessoal tá falando que sim. Legal. Tá. Legal. Tá, então pode voltar lá no slide, Augusto. E vale também comentar, né, Beatriz, não só em termos da alimentação, né, mas qualquer transformação necessária na nossa vida, né, ela funciona como o mito da caverna, né, em que você não consegue enxergar claramente as coisas como são, e aí você começa a projetar imagens que não são reais, até que você começa a enxergar a realidade de uma forma mais clara, e aí sim aquilo passa a fazer sentido, né? Com a Sim. alimentação também é super assim também, né? Uhum. Sim. Tá. Agora, gente, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na escola, na verdade. Quando eu aprendi na escola, eu assim, não dei muito valor assim, nem prestei muita atenção. E depois eu fui ver essas coisas de novo e vi que fazia todo sentido. Que é a diferença aí da motivação e da disciplina, né? Que quando a gente vai começar uma coisa nova, por exemplo, vou começar então a fazer um novo esporte, por exemplo, uma aula de dança. Você tá lá, vai começar a fazer aula de dança, você tá mega animado. Nossa, eu vou conhecer professor novo, vai ter pessoas novas, eu vou começar esse novo hábito, você tá super empolgado, assim, para fazer essa mudança na sua vida. Daí você faz a primeira aula, super legal. A segunda aula, nossa, curti, legal. Na terceira aula, você começa a acostumar com aquilo. Na quarta aula, você já começa a ficar com aquela preguicinha de ir, né? Então, assim, no começo a gente tem aquela motivação, uhul, vou fazer essa coisa nova, né? E depois você começa a perder essa motivação. Quando essa motivação começa a ir embora, quando você está tentando construir um novo hábito, é importante você, tipo, entender que a motivação acabou e usar, assim, a disciplina para continuar com aquilo. Porque depois que você faz algumas vezes mais usando da disciplina, aquilo acaba virando um hábito. E depois que vira um hábito, é fácil. Por exemplo, você tá lá, você nasceu. Quando você é recém-nascido, né, um bebê, seus pais escovam os dentes para você. Você não sabe ainda escovar seus dentes. Quando você começa a ficar maior, você começa a criar responsabilidades, você próprio tem que escovar seus dentes. Só que é uma coisa chata, você não quer escovar seus dentes, você quer ficar brincando com seus amigos, você quer ficar brincando com seus brinquedos, e seus pais ficam lá no seu ouvido. Vai escovar o dente. Não, pai, só mais 5 minutinhos, vou ficar brincando aqui. Eles ficam insistindo para você escovar o dente, e é chato. Conforme você vai crescendo e tendo que fazer isso, você se acostuma com esse novo hábito e fica super fácil. Agora, quando você acorda de manhã, você não fica, ai, que saco, vou ter que escovar o dente. Você simplesmente vai lá e escova o dente. Então, para você criar um novo hábito, começar uma nova prática no seu cotidiano, insiste naquilo. Mesmo que a sua motivação tenha acabado, insiste naquilo até aquilo virar algo normal para você e ficar algo fácil. Pode passar o slide, Augusto. E também outra coisa que é muito importante a gente diferenciar é a diferença entre objetivo e meta. Vou usar aqui o exemplo do começo do ano, né? Começo do ano, todo mundo faz aquela listinha. Metas para objetivos para 2023.
Daí escreve lá, em 2023 vou estudar 1 hora por dia. Ou em 2023 vou começar a comer mais legumes, melhorar minha alimentação. Mas aquilo fica muito abstrato, assim, porque tem uma grande diferença entre você estabelecer objetivos e você estabelecer metas. Vou colocar um exemplo que eu coloquei no slide. Vou começar um novo esporte. Isso seria um objetivo. Agora, depois que você estabelece o objetivo, você tem que estabelecer metas para esse objetivo. Então, vou começar um novo esporte. Ok, mas uma coisa mais concreta. Vou fazer natação 3 vezes na semana na academia que tem lá perto de casa. Então, quando você faz metas que estão mais próximas de você, que são mais específicas, fica muito mais fácil para você cumprir isso, porque você não fica perdido. Ou, por exemplo, vou comer vegetais esse ano. Tá, vou comer vegetais esse ano. Mas o que exatamente você vai fazer? Vou comer 3 vegetais durante o meu dia. Ou vou experimentar um novo vegetal por semana. E até pensei aqui, se vocês quiserem, em propor um exercício. Peguem aí um papel e uma caneta, um papel e um lápis, ou se vocês não tiverem aí perto, peguem o próprio bloco de notas do celular. Quando vocês tiverem pegado, avisem aí no chat. Ok, podemos? Tá. Agora, escrevam aí no topo do seu papel, né? Ou do seu bloco de notas. Um objetivo que você criou, que você quer colocar em prática nesse ano de 2023. Coloca aí. Uma coisa bem genérica, assim. Pode ser melhorar a alimentação ou começar uma atividade física. Pode ser uma coisa bem geral, assim. Pode ser dormir mais cedo, começar a meditar pela manhã, qualquer objetivo assim que você tenha para 2023. Agora, embaixo desse objetivo que vocês escreveram, vocês vão colocar metas para vocês conseguirem colocar esse objetivo na prática, porque não adianta colocar o objetivo no papel e não colocar na prática, né? Então, coloca metas assim, que estejam bem próximas para você, que quando você acordar amanhã de manhã, você sabe exatamente o que você vai fazer. Então, assim, se o seu objetivo é começar um novo esporte, escreve aí quantas vezes por semana você vai fazer esse tal esporte e qual esporte você vai fazer. Isso é só um exemplo, né? Você coloca aí a meta de acordo com o objetivo que você estabeleceu. Bom, nosso tempo aqui não é tão longo, né? Então, espero que vocês tenham terminado, mas se vocês não tiverem terminado essa atividade, depois que acabar a live, vocês continuam pensando sobre isso e escrevem direitinho aí. E depois, se vocês quiserem, me contem aí se deu certo, se isso ajudou vocês. Se vocês quiserem, posso colocar o meu número de WhatsApp no final, para vocês dividirem a experiência e essas coisas. E no slide anterior, Augusto, eu coloquei aí até um gráficozinho, né? Que eu acho que representa bem esse processo de novos hábitos, né? Ou começo de ano. Que muitas vezes a gente pensa que o crescimento, né? O nosso desenvolvimento pessoal, ele é uma linha reta, né? Que a gente sobe, sobe, sobe e fica tudo uma maravilha. Mas, na verdade, não é assim. Nesse processo de criar novos hábitos, da gente aprender novas coisas, da gente se desenvolver como indivíduo, tem altos e baixos mesmo. Se você vê nesse gráfico aí, cada vez que ele vai subir um pouco, ele desce um pouco. Ele sobe um pouco, ele desce um pouco. Então, assim, quando você tiver recaídas, quando você não tiver um momento tão bom, lembrar que uma hora esse momento vai passar e você vai conseguir continuar subindo, né? O importante é você não desistir nesses momentos de recaída. Uma coisa que eu gosto de imaginar às vezes, né? Que assim, eu gosto de imaginar que eu tô vivendo num filme. Então, por exemplo, aqueles filmes bem clichê, assim. Tem lá a menininha, não sei o quê,
e ela tem uma hora lá no filme, normalmente no meio do filme, né, que começa a dar tudo errado. O namorado termina com ela, os amigos ficam bravos com ela, dá tudo errado na vida dela, mas depois, no final, sempre tem uma resolução desse cenário e acaba com aquele final feliz. Então, se você estiver passando aí por um momento de que você está assim, se sentindo assim, ai, tá tudo dando errado, pensar como se estivesse num filme. Uma hora vai chegar o momento do filme que os problemas têm uma resolução. E sobre essa parte de objetivos, metas, era isso que eu tinha para falar. Agora, eu ia dividir um pouco com vocês da minha experiência no veganismo. Porque Beatriz, só antes de você passar para o tema do veganismo, né? Essa imagem que você está usando de altos e baixos, né? Tem aquela famosa imagem do leão que dá um passo para trás para poder dar um salto para frente, sim, né? Os aprendizados da vida muitas vezes são assim. Né? sim. Legal. Então agora fala um pouco para a gente sobre a sua Então, alimentação vegana. eu sou vegetariana. Oi? Alguém tá falando aí? Não. Eu sou vegetariana desde que eu tinha 5 anos. Então, não foi uma. Eu nem lembro muito como foi a minha transição do vegetarianismo, né? Quer dizer, do onivorismo para o vegetarianismo, porque eu era meio pequena. Agora, eu sou vegana vai fazer 2 anos, então é uma coisa que aconteceu mais recente, né? E primeiro eu queria falar aqui com vocês por quê, né? Por que adotar esse estilo de vida, né? E também esse estilo de alimentação vegetariano ou vegano. Primeiramente, por conta dessas energias, né? Como a gente viu no estudo sobre os alimentos tamásicos, a carne ela faz parte de um alimento que deixa a nossa mente assim poluída. E por que acontece isso, né? Da carne, por exemplo. Vamos pensar que a maioria das pessoas, né, acredito, estão tentando deixar a mente assim em paz, ter um dia a dia mais leve, conseguir ficar mais feliz, né, mesmo com as dificuldades e as atividades cotidianas. Uma mente calma e não violenta. Mas, ao mesmo tempo, você está comendo um alimento, né, que passou por um processo muito grande de violência. Tanto a carne quanto os ovos e os leites, para eles serem extraídos e chegarem ao supermercado, eles passam por um processo de violência. Então, não faz muito sentido você querer ter uma mente não violenta, uma mente calma, e ao mesmo tempo você comer alimentos que passaram por um processo muito grande de agitação, de sofrimento. Mas é claro que, assim como os hábitos, não é tão fácil, normalmente, colocar essa alimentação na prática. Então, o que eu ia falar para vocês é que se vocês querem adotar, né, uma alimentação vegetariana ou vegana, ou mesmo se vocês não querem, né, não precisa colocar tudo isso de uma vez na prática. É aquele ditado, o feito é melhor que o perfeito. E se você evolui a cada dia, sei lá, 0,1%, ainda é melhor do que você não evoluir nada, do que você evoluir 0%. Então, assim, você não precisa ser vegano para você encontrar, por exemplo, um sabonete que não é testado em animais. Você não precisa ser vegano para você fazer uma receita nova que você viu na internet, que não leva alimentos derivados de animais. Ou para experimentar um leite vegetal. Então, assim, dê um passo de cada vez. Se você não consegue adotar esse estilo de alimentação, experimente fazer, por exemplo, uma alimentação por semana que não tenha derivados ou que não tenha derivados. E além dessa questão da violência, tem uma questão muito forte de harmonia mesmo. Porque, por exemplo, eu fui numa vivência num parque e eles fizeram uma pergunta muito interessante, que é se a gente se sentia parte da natureza. Vocês se sentem parte da natureza? Coloquem aí no chat.
Você se sente pertencente à natureza? Sim, né? Pois é. Quando a gente vê quer dizer, eu ia falar quando a gente vê um leão na selva, só que a gente não vê um leão na selva, né? Quando a gente vai, sei lá, numa floresta e vê um macaquinho, a gente vê esse macaquinho e a gente pensa, a gente vê ele como parte da natureza, ele tá lá na árvore, perto dos rios, não sei. A gente também, né? Agora a gente está muito distanciado disso porque a gente vive nas grandes metrópoles, né? Mas em um passado não tão distante assim, a gente vivia muito mais próximo da natureza. A gente é parte da natureza. E quando a gente tem um estilo de vida e uma alimentação que está agredindo assim outros animais e também agredindo o meio ambiente, porque a indústria da carne e do leite envolve muito desmatamento e muito desperdício de água, a gente está assim virando as costas para nós mesmos. A gente está virando as costas para a natureza, só que a natureza somos nós. Então, assim, estar em harmonia com a natureza é estar em harmonia com a gente, porque a natureza e nós somos a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes me perguntam assim: ah, você é vegana, mas você não come ovo? E as galinhas caipiras? Elas não sofrem para né, gerar esses ovos. Mas, ao mesmo tempo, elas não estão produzindo esses ovos para mim. E eu, sendo parte da natureza, assim como elas, eu não quero virar as costas para essas irmãs minhas, né? Então, pensem um pouco sobre esse estilo de vida e esse estilo de alimentação. E se vocês acharem interessante introduzir na vida de vocês, também tenham esse consolo, né? Que não precisa ser nada radical, nada do dia para a noite. Se você não consegue ainda ter esse estilo de vida 100% vegano ou 100% vegetariano, dá um passo de cada vez, que eu tenho certeza que a cada dia vocês vão ser pelo menos 0,0001%. E dentro de um ano vocês vão ter sido pelo menos 5% melhor. Entende? Legal, Beatriz. Bom, muito boas as dicas, muito boas as táticas, muito boa a consciência também. É uma visão bem, bem profunda, né? Pensar essa ideia de que o que não foi consumido para mim, né? Idealmente deveria estar no lugar da natureza para onde ele é originalmente destinado, né? É bem interessante essa visão, muito legal, muito legal. E a gente já está chegando ao nosso horário. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa a mais, né, antes dos anúncios e da meditação, né? Luciana Bom, quer falar alguma coisa também? para complementar, né, aqui essa nossa conversa, eu deixo aqui mais um recado, né, para a gente pensar, porque, na verdade, nós também estamos mudando os nossos hábitos, né? Desde que eu tive esse conhecimento do Raja Yoga 15 anos atrás e depois, há 5 anos atrás, esse conhecimento da Ayurveda, a minha vida vem se transformando a cada dia que passa. E para mim também não é simples, tanto é que eu deixo aqui, não sou vegana ainda, né? Estou assim no caminho. E também assim, a gente não está fazendo aqui, né, uma propaganda, nem uma apologia ao veganismo e ao vegetarianismo, mas estamos falando sobre a nossa saúde, não só mental, né, que é o tema da palestra, mas como física, espiritual e emocional. Então, eu gostei muito de uma frase que eu vi num filme que eu assisti há pouco tempo atrás, que foi o Avatar, que tem tudo a ver com o meu propósito, né, hoje, que fala, a primeira frase do filme: a felicidade é simples. Então, assim, a mudança, a transformação, ela não é fácil,
não é simples, mas é tornar a vida mais simples e mais leve. Assim, a nossa mente vai se tornar uma mente mais leve e mais saudável também. Então, esse é o recado que eu deixo aí para todos. Tô vendo aqui uma pergunta que fez no chat, que eu também perguntou assim, deixa eu ver. Perguntou assim, por que a nossa sociedade escolheu amar alguns animais e comer outros? Por que essa diferenciação? Olha, eu também queria muito entender isso, né? É uma pergunta que eu me faço recorrentemente, sim. E é uma pergunta que até mesmo serve de incentivo para você começar esse novo tipo de dieta. Porque se você for perguntar para a maioria das pessoas, elas já têm a principal coisa que é preciso para ter uma alimentação vegetariana ou vegana, que é ter essa compaixão pelos animais. Se você falar para a maioria das pessoas que o que está na mesa delas é uma carne de um cachorrinho, por exemplo, ou que o animal que sofreu para ser extraído o leite e os ovos é um animal pet, que a gente chama, elas não vão querer comer aquilo, elas vão se sentir muito mal por comer aquilo. Então, eu também queria entender por que as pessoas fazem essa diferenciação. Não sei a resposta correta, é um bom indagamento. E deixa eu ver aqui se tiveram mais perguntas. Gente, podem mandar perguntas se vocês tiverem. Aqui perguntar, a Luciana atende consulta? No momento, por enquanto ainda não, porque eu pratico no momento essa parte da alimentação, né? Eu trabalho com a alimentação. Eu tenho a minha sócia, né? Que ela atende consultas aqui em Piracicaba e também atende a domicílio. Então, ela viaja, se a cidade for perto, ela pode viajar, né, ir até a cidade e fazer as terapias. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar o meu número e o número da minha mãe no chat, daí se vocês tiverem alguma dúvida ou se quiserem um contato, por exemplo, da sócia dela, vocês mandam uma mensagem no WhatsApp depois, pode ser? Muito bom. Bom, foi ótimo. Antes de fazer os anúncios e a meditação final, eu vou colocar aqui um vídeo curtinho, de 1 minutinho, que tem uma reflexão bem bacana sobre essa consciência da prevenção, né? Porque é um hábito muito forte na nossa sociedade, né, de deixar para cuidar da saúde quando uma bomba estoura. E, na realidade, tem muitas formas de você impedir que a bomba estoure e, então, você se manter mais tranquilo. Esse vídeo é curtinho e vale a pena a gente compartilhar aqui. É remédio. Pensar positivo. Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter o estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência na sua vida, eu tenho certeza que você vai precisar muito menos dos remédios de farmácia.
Sensacional, sensacional esse vídeo. Dá para colocar várias coisas na prática já, começando por ele. Com certeza. Muito obrigado, então, a Luciana, Beatriz, essa live que foi tão bonita, tão rica. Beatriz já colocou no chat aí o telefone? Já coloquei. Já? Mas não chegou aqui não, hein? Ah, é? Não, você deve ter colocado só para uma pessoa. Tá. Entendi. Tem que colocar para todos. Isso. Aí Vou foi escrever de novo, então. Isso. Enquanto isso, eu vou fazer os anúncios aqui das próximas atividades que a gente vai ter na Brahma Kumaris. Nesse domingo agora, dia 29, a Nádia, que conduz as nossas atividades em Campinas, que é a nossa eterna jovem, né, como vocês já descobriram em lives passadas, né, vai dar uma palestra às 18h30, Rompendo a Escuridão. Essa palestra vai estar disponível no canal de YouTube da Brahma Kumaris Brasil. Vocês basta buscar ali no YouTube Brahma Kumaris Brasil, e aí vai estar lá em destaque a live que ela vai dar essa palestra Rompendo a Escuridão, que tem tudo a ver com o mito da caverna de Platão que a Beatriz compartilhou com a gente, né? E anunciando já as próximas atividades de live jovens, no dia 22 de fevereiro, a gente vai ter uma live com o tema Poder de Deus para vencer o álcool e outros vícios, né? Porque 20 de fevereiro é o Dia Nacional de conscientização sobre o vício do álcool, né? Então, a gente vai ter, inclusive, convidamos uma jovem liderança dos Alcoólicos Anônimos aqui do Rio. Com certeza vai ser uma live bem bacana, tá? E para a live de 22 de março, eu vou colocar também uma informação aí no chat. O tema da live vai ser o segredo da felicidade verdadeira. Quem vai facilitar essa live é a Tatiana Denuncia, e que vocês devem conhecer aí de atividades passadas, só que essa live ela vai ser um jogo, né? Vai ser um jogo cooperativo. E para participar da live tem um requisito um pouquinho diferente. Vocês têm de fazer inscrições por esse telefone que eu vou colocar aqui para vocês no chat. Tá aí no chat. Mandem o WhatsApp para esse número, 2199 801 3543, né? 2199 801 3543, que é o telefone para vocês mandarem o WhatsApp e se inscreverem para participar desse jogo cooperativo. E aí, quando vocês mandarem a mensagem, a gente vai explicar quais são as regras para participar, porque vai ser uma live diferente, super divertida, bem diferente. Tá? É só para 22 de março, mas eu já estou adiantando para vocês já antecipadamente, né? E a Aparecida está perguntando sobre essa live, né? Se ela vai, quanto tempo ela vai permanecer na internet, né? Em princípio, ela não permaneceria na internet, né? Mas como você está solicitando, né? A gente pode publicá-la no canal de YouTube Brahma Kumaris Jovem, e aí eu aviso a você quando a live estiver lá disponível, né? Assim como na live passada também, que a gente colocou aqueles depoimentos de Ano Novo, né? De jovens da Malásia, da Suécia, da Austrália, né? Nós publicamos esses vídeos, né? Atendendo aos pedidos do pessoal. Publicamos esses vídeos no canal de YouTube, né? Novamente, vocês podem entrar no YouTube
lá na busca, colocar Branco Mares Jovem, esses 3 vídeos vão estar lá. E em breve, né, atendendo aí ao pedido da Aparecida, e tenho certeza pelos feedbacks aí de vocês que muitos outros também gostariam de ver essa live também publicada, então a gente vai publicar no canal de YouTube Branco Mares Jovem futuramente. Ok? Então eu vou sugerir alguns pensamentos de meditação. Dessa vez eu não vou pôr música para não conflitar como aconteceu aí naquela meia hora inicial, né? Suavemente a gente pode relaxar a mente e o corpo. O corpo relaxa, uma vez que eu sento em uma posição confortável, uma postura adequada, e a mente também relaxa. À medida que eu me lembro que eu sou um ser de paz. Em paz, eu me sinto calmo, eu me sinto sereno, muito tranquilo e estável. E nessa consciência de ser paz, eu me sintonizo também com a fonte verdadeira e genuína de paz, de serenidade, de quietude. Como se eu mergulhasse em um oceano de paz, nadasse na profundidade do equilíbrio e da estabilidade que vem dessa fonte inesgotável e imperecível de paz, mas não apenas de paz, de amor, de felicidade, de todas as qualidades que verdadeiramente me relembram do que eu sou originalmente, eternamente. Eu sou uma alma pacífica, luminosa e radiante, em harmonia com a natureza, pois o meu corpo parte da natureza e eu, a alma, quando vibro paz com o meu corpo, também a estou compartilhando com toda a matéria, com todo o universo físico, vibrando e compartilhando a energia que eu recebo da fonte, vibrando amor para toda a criação, todos os meus irmãos e irmãs, tanto da espécie humana, quanto de todas as espécies animais. Todos nós integramos juntos esse ambiente maravilhoso do nosso planeta e do nosso universo. O meu papel é servir e ser um instrumento
da fonte. Compartilhar a paz, felicidade, o amor, tudo aquilo que eu genuinamente sou, na minha essência, na minha verdade eterna, perecível. Depois, suavemente retornar essa experiência de meditação. A gente pode voltar às nossas atividades, às nossas tarefas, mas procurando manter essa consciência e essa harmonia. Om Shanti. Gratidão a todos pela participação. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.